No dia denominado hoje, vos falarei sobre a Santíssima Palavra de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre versões e traduções da Bíblia. Hoje aqui nessa bagaça, a gente vai falar sobre Bíblia, mano. Fala galera, o assunto do vídeo de hoje você já deve saber, versões e traduções da Bíblia. Para começar a falar sobre essas versões e traduções, a gente precisa dividir em dois pedaços de conversa, Antigo Testamento e Novo Testamento, depois a gente junta tudo para falar sobre as traduções. Primeiro, Antigo Testamento. Do Antigo Testamento existem duas versões principais dos textos manuscritos do Antigo Testamento. A primeira sendo a Septuaginta, e ela tem esse nome de Septuaginta por causa de uma história que leva sobre a tradução dela, de que quando foram traduzir a Bíblia, chamaram 72 rabinos para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, e eles terminaram em 72 dias. E quando foram comparar as versões deles, estavam exatamente iguais. É claro que isso é bem improvável de ter acontecido, é mais como história que o pessoal leva, mas ela tem esse nome por ter esse número 72 em todas as partes dela. E o outro texto manuscrito que a gente tem do Antigo Testamento é o texto massorético, que tem esse nome pela palavra tradução no hebraico ser massorete. Então as pessoas que eram chamadas para traduzir o texto do hebraico, o texto do Antigo Testamento, eram chamados de massoretas, os tradutores da Bíblia. Por isso que ela tem esse nome. Falando de Novo Testamento, a gente tem também dois textos principais. É o texto crítico e o texto majoritário. O texto crítico é o que pega as versões antigas, as versões mais antigas dos manuscritos do Novo Testamento e faz uma compilação para isso que a gente chama de Novo Testamento hoje. E o texto majoritário é o que pega umas versões um pouco mais tardias, do século 8, 9 e 10, e pegam para as diferenças que elas têm entre si, o que a maioria dos manuscritos resolveram. Então, para resolver uma diferença de texto, a gente pega o que a maioria resolveu e trata isso como texto original. No caso do texto crítico, a gente pega o que é mais antigo. E existe um debate aí sobre o que está mais próximo do original, se são os mais antigos ou se são as maiorias daqueles que são os textos mais tardios, se são os dos séculos 3, 4 e 5 ou do 8, 9 e 10. Porque esses textos, muitos deles foram achados em vasos de barro. A pergunta que fica para os historiadores e para os cientistas de crítica textual é decidir se esses textos estavam dentro dos vasos de barro porque eles eram muito usados, então eles guardaram ali dentro porque eram textos muito bons e não queriam que fosse se estragando, guardaram dentro dos vasos, ou se porque eles eram textos ruins, copiados de forma errada, então eles guardavam para que ninguém usasse esses textos. Esse é um debate que eles têm até hoje de crítica textual para saber o que chega mais perto do original. Tendo falado sobre essas versões, essas traduções mais antigas, a maioria dos textos do Novo Testamento ele é baseado no texto crítico. A gente pode dizer que 95 ou 98% das Bíblias do Novo Testamento são baseadas no texto crítico, nas versões mais antigas. E agora falando sobre as traduções para nossa língua. A gente tem duas formas de tradução do texto da Bíblia, sendo a primeira a equivalência formal e equivalência dinâmica a segunda. A equivalência formal é o que traduz o texto da Bíblia palavra por palavra. Então você vai pegar o texto do Novo Testamento, cada palavra em grego, e vai olhar qual que é o correspondente na língua que você quer traduzir, por exemplo, o português. Atualizando para a gente entender melhor. Se você pega uma frase em inglês, I like apple so much, por exemplo, e vai traduzir para o português, você vai pegar cada palavra. Eu, like, gosto, so much, tanto, apple, maçã. Então eu gosto tanto maçã. Então você vai traduzir dessa forma, isso seria equivalência formal. A equivalência dinâmica é o que pega para traduzir o texto baseado no contexto dele. Então eu vou pegar uma frase ou um momento que foi dito todo e traduzir todo ele para o português, por exemplo. Então eu vou pegar essa mesma frase, I like apple so much, e vou pegar e traduzir para o português. Eu gosto tanto de maçãs. Então essas duas formas são as formas de tradução da Bíblia, e existe um debate também sobre qual forma é melhor. Para alguns casos, a equivalência formal passa melhor a ideia do escritor, para outros casos a equivalência dinâmica passa melhor a ideia. Sobre exemplos de Bíblia, a Almeida Corrigida é baseada na tradução por equivalência formal. O final ali na equivalência dinâmica, a gente tem, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, que ela é feita numa equivalência dinâmica, pegando as frases e traduzindo elas, em vez de palavra por palavra. No meio dessas duas, a gente tem a NVI, a nova versão internacional, que ela é feita baseada num meio a meio ali. Ele pega um pouco da equivalência formal
e um pouco da equivalência dinâmica com o que for ficando melhor. Além desses dois tipos, a gente tem o que a gente chama de paráfrase, que é os textos que são traduzidos da Bíblia, mas que eles são mais uma interpretação do que uma tradução. Então a pessoa, mesmo do texto original, pega para traduzir do grego e do hebraico e vai traduzir um pouco sobre o que ela entende que aquele texto passa. Alguns exemplos que a gente tem de paráfrase são a Nova Bíblia Viva, que ela é uma interpretação do texto bíblico, e a Bíblia A Mensagem. Ela também é uma interpretação. Não quer dizer que ela chega mais perto ou muito longe do texto, mas ela é uma interpretação do autor que escreveu sobre aquilo que ele achava que o texto queria dizer. E então você, qual é a versão da Bíblia que você usa? Qual a tradução que você mais gosta? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para outras pessoas verem e muito obrigado por ter assistido. Até mais. Tchau, tchau.